Capítulo 12. Sendo restaurado em Cristo. Não importa a partir de qual ângulo você olha o cristianismo, ele é um milagre. E o milagre mais admirável é a nova criação. Nunca poderemos chegar ao seu âmago, pois permanecemos de fora dela, como espectadores olhando para ela a partir de seus vários ângulos. O homem se torna uma nova criação, recebendo a própria vida e natureza de Deus. Considere os seguintes versículos como ilustração. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Fomos vivificados juntamente com ele. Versículo 12 diz: Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Esse é o aspecto legal da nova criação, e tudo que é legalmente nosso pode se tornar uma realidade vital. Na mente do Pai, fomos vivificados com Cristo. Quando ele foi vivificado em espírito, também fomos vivificados em espírito. Isso se torna uma realidade para nós quando aceitamos pessoalmente Cristo como Salvador e o confessamos como Senhor. A vida de Deus vem para dentro de nossos espíritos e nos recria. Efésios 2, 1 ao 2 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso pode ser chamado de um milagre do cristianismo, na realidade, uma nova criação. Haveria mais prazer na velhice do que na juventude, se não a temêssemos. Nós a tememos por causa do medo, da dor, da doença e da luta com a morte que nos persegue. Vida e morte. Alguns fatos sobre a vida e a morte podem nos ser úteis. A morte espiritual é a progenitora da morte física. Não havia nenhuma morte física até que Adão morresse espiritualmente. Não havia nenhuma morte no projeto original da criação. Sabemos que no final desta era, a morte será tragada pela imortalidade, de acordo com 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Haverá uma eternidade sem morte, porque não pode haver um presente sem doenças? Creio que a vontade do Pai que a Igreja seja tão livre da enfermidade como ela é do pecado. A morte é uma inimiga. A fraqueza e a doença são inimigas. A morte não é só a inimiga do homem, mas é também de Deus. 2 Timóteo 1,10 nos diz que na ressurreição do Senhor Jesus, a morte perdeu o seu domínio, que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele fez duas coisas: nos trouxe vida e imortalidade e aboliu o domínio da morte. Quando ressurgiu dentre os mortos, ele venceu a morte pessoalmente. Ele venceu a morte no caso de Lázaro e no caso do filho da viúva. Ele é o Senhor da vida. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Será o fim da morte. Essa promessa da destruição final da morte tem embutido em si uma sugestão de que há no plano de redenção algo que nos assegura uma vida sem enfermidade, até que nossos corpos se desgastem e a mortalidade ganhe sem luta. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O versículo 12 diz: Porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o seu ministério como sumo sacerdote, agora à destra do Pai. Podemos ver neste programa completo, encabeçado por estas palavras: por suas feridas fomos curados, que os problemas do pecado e da doença foram resolvidos. Tão certamente como Jesus foi o nosso substituto do pecado, como está descrito em 2 Coríntios 5, 21, igualmente nos tornamos a justiça de Deus nele. O objetivo de Cristo ter se tornado enfermo com as nossas doenças era para que pudéssemos ser perfeitamente curados com a sua vida. Não há escapatória do fato de que, tão certamente como ele lidou com o problema do pecado, ele lidou também com os problemas da doença. Hebreus 9:26 nos diz: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Ele aniquilou o pecado para que pudéssemos nascer de novo, tornando-nos novas criaturas, para que a natureza do pecado que havia nos prendido ao adversário fosse erradicada e a natureza de Deus tomasse o seu lugar. É a nova natureza que resolve o problema do pecado para nós individualmente. O problema do pecado está resolvido. As coisas que fizemos antes de aceitar Cristo estão apagadas como se nunca tivessem existido. Agora estamos na família. Somos justiça de Deus nele. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O homem da nova criação é chamado à justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. Sua posição com o Pai é exatamente como a posição de Jesus. Mas se ele pecar, tem um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele perde o senso de justiça quando peca, mas Jesus, o justo, intercede por ele e restaura sua comunhão perdida e o senso de justiça. Comunhão e cura. Está escrito em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso restaura a sua comunhão e o traz de volta à plena comunhão com o Pai. Agora, justamente por isso, depois que ele é curado, porque por suas pesaduras fomos curados, na mente de Deus ele está exatamente tão curado da doença como está curado do pecado. Se depois que ele foi curado da doença, o adversário colocar sobre ele alguma outra doença ou enfermidade, tudo o que ele precisará fazer é seguir o procedimento feito quando quebrou a comunhão espiritual com o Pai. A enfermidade é a quebra da comunhão com o Pai fisicamente. Quando a pessoa consegue a restauração da comunhão e uma restauração de seu senso de justiça por meio de confessar seus pecados e pela advocacia de Jesus Cristo, ela pode obter a sua cura física. A doença de espírito é a coisa que impede alguém de ser curado. As doenças do espírito são dúvidas, medos, consciência de pecado, senso de inferioridade, medo de ser indigno e senso de inaptidão para estar na presença de Deus. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purifica de tudo isso, no momento em que a pessoa reconhece o seu pecado. O perdão significa que tudo o que confessou fica completamente apagado, como se ela nunca tivesse cometido o ato. Conforme 2 Coríntios 5, do 4 ao 5, por também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. A palavra em grego para a vida aqui é zoe. Ela significa vida eterna, vida de restauração. Em outras palavras, significa que a vida do Filho de Deus, a vida eterna, pode absolutamente dominar, governar e controlar as nossas vidas físicas.
Se isso é verdade, então a doença fica completamente vencida, a fraqueza física fica eliminada e o Salmo 27:1 se torna uma realidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Luz é conhecimento. Jesus é a luz do mundo. Aquele que anda nessa luz não tropeçará como aquele que anda em trevas, porque terá a luz da vida. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra será sua lâmpada, sua luz, sua salvação. Essa é a verdadeira libertação. Essa é a redenção. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é libertação das coisas que não são da vontade do Pai. Você não pode nem por um momento crer que a mortalidade seja a vontade do Pai. Mortalidade significa fraqueza, doença, morte. Você não pode conceber que a doença e a enfermidade sejam a vontade do Pai. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso significa salvação da enfermidade, da doença e da fraqueza no corpo físico. O medo não dominará mais sobre a sua vida. Se um homem pudesse ser libertado do medo, da fraqueza, da morte ou da dor, ele seria um vencedor. A redenção planejou isso mesmo, que nossos corpos nunca estivessem sujeitos à doença depois de nascermos de novo. Alguém diria, e quanto ao espinho na carne de Paulo? Aqui não era doença, era um demônio interferindo em seu ministério público, na sua oratória, fazendo com que ele falasse gaguejando. Não tinha nada a ver com doença. Toda aquela tola afirmação quanto a Lucas ser o médico de Paulo não é verdadeira. Os médicos eram feiticeiros. Eles pertenciam ao grupo espiritualista. A palavra grega farmácia, da qual obtemos a palavra farmacêutico, é a palavra para feiticeiro. Em 2 Coríntios 4:10, Paulo diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Por quê? Eles viviam em temor constante de serem apedrejados, de serem lançados aos leões ou de serem queimados vivos nas estacas, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É uma declaração surpreendente. É a vida de Deus reinando em nossos corpos físicos. O Salmo 27:1 diz, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Estes corpos mortais, estes nossos corpos sujeitos à mortalidade, agora têm a força de Deus, a vida de Deus. A vida de Jesus é comunicada aos nossos corpos físicos. Não se trata de cura, é a preservação de enfermidade, é a proteção, é a força, o poder e a habilidade de Deus em nossos corpos físicos. Não tente conseguir a sua cura. Deus a deu para você. Não tente crer. Você é um crente e todas as coisas são suas. Não fale em dúvida. Ela gera mais dúvida.